Esse ano em específico, ficou um cronômetro bem no campo lá do Maracanã, que a gente conseguia ver exatamente o tempo passando. Mas isso gerou um efeito rebote em mim, porque gerou muita ansiedade. Num dado momento, eu percebi que eu tinha perdido muito tempo só tentando resolver as questões de português que estavam bem mais complexas. E ainda faltava todo o caderno da matéria específica, sendo que a específica nesse concurso era peso 2. Eu pensei, não. E esse foi um dos poucos concursos que eu já fiz na minha vida, em que eu já saí da prova sabendo, não deu pra mim. Assim, arrasada foi pouco. Arrasada é apelido. Como eu estava me sentindo. Eu estava assim, eu não era ninguém ali. Eu estava me sentindo detonada. Por vários motivos. Do lance da menina que fazia estágio comigo, que não passou essa informação, mas ela também não tinha obrigação. Né? A idiota fui eu. A idiota foi eu. Alô, perrengueiros de plantão. Tudo bem com vocês? Retornando para mais um vídeo do canal Perrengues Militares. E me diz aí, como é que está a semana de vocês? Já está a todo vapor? Ou ainda está buscando um acelerador, gente? Confesso a vocês que eu estou aqui buscando um acelerador, tá? Gravando aqui hoje, um pouco na marra, porque eu preciso editar esse vídeo, eu preciso estar fazendo o vídeo na sequência. O canal precisa seguir com vídeos na sequência, em dias, né, que não seja só um vídeo na semana, pra vocês estarem me acompanhando aqui e eu cumprir o prometido, trazer a jornada da Sargento Isabela, um perrengue atrás do outro, assim como atualidades dos perrengues do mundo militar, porque a vida perrengueira, principalmente no ambiente militar, não para nunca. Falei no vídeo anterior, nesta playlist da história da Sargento Isabela, sobre a experiência que eu tive com o meu primeiro concurso. Em plenos 17 anos, tinha acabado de me formar no 2º grau técnico em laboratório, patologia clínica. E eu fui muito empolgada, muito esperançosa, mas com pouquíssima informação com relação à média de corte, com relação à nota para convocação e uma série de coisinhas. E ainda muito fraquinha na específica. Mas tive uma comprovação lindíssima de que com a minha família ali eu teria um apoio incondicional. Isso pra mim foi assim, não tem preço. E continuando a saga da Sargento Isabela, logo após aquela reprovação, eu foquei numa segunda tentativa. Mas ao mesmo tempo, justamente porque eu fui muito deficiente na parte da matéria específica, eu senti que fazendo algum estágio a mais, porque eu considerava que a experiência que eu tive na prática também em laboratório não tinha sido tão completa assim, eu fui tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ah, isso prejudicou? Seria ruim? Não necessariamente, se eu tivesse com bastante confiança para estudo para concurso público. Hoje eu vejo que não foi lá uma escolha tão acertada para passar no ano seguinte, que era o que eu queria. Mas eu vou contar essa história completinha para vocês, começando pelo começo. Vem comigo, fica até o final, que tem babado e perrengue esperando vocês. Vem! Bom, logo após a minha primeira reprovação, o senso comum natural pediria para que eu ficasse novamente enfurnada só estudando para concursos. Mas como eu senti, ou pelo perfeccionismo, eu precisei fazer um movimento que também estava ligada ao específico, à atuação específica. Por quê? Porque antes de tudo isso, né, quem se forma, faz um 2º grau técnico, um curso técnico, seja lá de qual área for, assim como acontece numa faculdade, você está se formando numa área, então você passa pela parte teórica, que a instituição oferece, e pela parte prática, que os estágios vão oferecer. E a minha experiência de estágio na época foi um pouco diferente. Por quê? Porque eu não pude depender da minha escola, que mesmo sendo uma particular, para verificar essa questão de em qual instituição eu teria vaga para estagiar. Eu precisei ir atrás, porque eu me entendi ali naquele momento que se eu não fosse atrás de um estágio, eu iria ficar na pista, eu não iria me formar. Muitos colegas já estavam estagiando, a maioria estava também conseguindo por conta própria. E aí eu tentei primeiro nas UPAs da vida, nos públicos, né, aí não tinha vaga. E aí eu cismei, eu sozinha, porque esses assuntos específicos eu não tinha como ter ajuda da minha família, da minha mãe. Minha mãe chegou a trabalhar nesse sentido, mas foi há muito tempo atrás, então ela não tinha experiência profissional de fora, assim, pra estar me auxiliando.
eu lembro que eu tive a ideia de buscar, para não depender desse deslocamento físico, porque eu dependia de condução pública, meu pai não tinha carro, eu saquei que daria pra tentar ficar ligando. Naquela época ainda, eram as listas amarelas, né? Peguei um belo dia em casa, sentei o bumbum na cadeira, peguei listas amarelas e saí marcando as instituições que eu imaginava que poderiam oferecer vagas de estágios em laboratório e tal, até que caí numa ligação com o Hospital Pedro Ernesto. Lembro disso como se fosse hoje. E eles informaram, ó, você tem que se dirigir ao laboratório lá, tal endereço, mais ou menos num horário tal. E assim eu fiz. E ali eu consegui um estágio. Lembro que gostei muito do estágio de lá, muito. Gostava do ambiente, era um ambiente que eu gostava muito. Mas, quando eu levei toda a papelada da minha escola de formação, do meu curso técnico, lá eles pediam oficialmente, se não me engano, era 400 horas. Dava assim, eu acho que 2, 3 meses, por aí. E era isso que eles tinham que me oferecer, pra eu cumprir a minha carga horária pra me formar. E assim foi feito. E eu achei pouco, muito pouco. Porque eu estava muito insegura na questão da atuação como uma profissional. E aí, naquele momento em que eu não passei no primeiro concurso, eu pensei até pra tentar no segundo concurso, nesse prazo de um concurso até o outro, que daria também para eu buscar fazer um outro estágio, ter uma outra experiência profissional e me garantir, me fortalecer no sentido da atuação específica. E aí eu tava aqui lembrando bem de toda essa passagem incrível que parece que durou um período de 2 anos, não, mas foi num ano só que eu fiz uma sequência de experiências que até então eu não imaginaria que pudesse fazer, tá? Por quê? Porque de início, como eu gostava muito do ambiente do Pedro Ernesto, aliás, eu tenho muitas saudades daquele hospital, eu fui buscar fazer mais um período de estágio lá mesmo. E eu lembro que eu cheguei e me apresentei para o novo diretor lá do laboratório, que me recebeu com muita simpatia, cordialidade, e expliquei a situação para ele, né? Ele lembrava de mim, que ele estava tomando a posse como diretor daquele laboratório, e eu estava saindo, eu estava terminando o meu estágio. Então ele lembrava de mim. E eu expliquei toda a situação para ele, e na mesma hora ele falou assim, por que ao invés de estagiar, você não já começa a trabalhar? Que tal? Eu pensei, não seria uma má opção, né? A única coisa que eu comentei com ele é que eu não me sentia tão confiante pra assumir um trabalho. Ele falou assim, não tem problema, a gente faz um teste, você faz uns meses e avalia. Ou seja, ele me deu uma proposta de emprego. Esse laboratório particular era na Tijuca, depois eu fui entender que ele era sócio desse laboratório particular junto com outro. E foi por isso que ele me ofereceu esse emprego. Tá, naquele mesmo momento saí de lá, me apresentei nesse laboratório e expliquei toda a situação, fui admitida. E fiquei, eu acho que umas 2 ou 3 semanas trabalhando. Por quê? Eu tinha o quê? Eu tinha 17, eu ia fazer 18 anos. Já era uma condição ali de CLT, né? De você cumprir as horas e naturalmente eu já iria ser cobrada como uma profissional. E eu não me sentia uma profissional. Aquelas únicas experiências que eu tive de trabalho dentro de uma empresa privada, em que você vê nitidamente aquelas competições, assim, sabe? Porque tinham as mais antigas, as que já estavam um bom tempo ali, que já estavam super encaixadas no serviço, mas elas não te ajudavam, assim, sabe? Elas não estavam tão disponíveis pra te ajudar. Você tinha que se virar. Eu cheguei várias vezes, umas 2 vezes, para os donos, colocando a minha insegurança, e ele, não, vai lá, a fulana vai te ajudar, conversa com a ciclana. E a fulana e a ciclana nem olhavam na minha cara. Eu fui sentindo aquela animosidade, isso foi me deixando muito mal. Até que eu decidi, eu vou sair, quero mais não. Aí eu cheguei e pedi as contas. Ninguém mandou embora. Acho que pensassem em mandar, mas que ninguém tava pensando em me mandar. Mas eu pedi as contas. E na sequência eu fui buscar o bendito estágio, porque eu sentia que eu precisava do estágio. Na sequência, surgiu a oportunidade para fazer o estágio no Hospital Central da PM. Detalhe, era um estágio não remunerado também, como o anterior, mas neste você passava por um processo seletivo. E eu lembro que tinha que comprar uma apostila que foi indicada, mas eu lembrava que tinha uma colega de turma que ela tinha feito esse estágio. E eu fui sondar com ela. Você tem essa apostila e tal? Não, eu tenho, vem aqui, pega comigo e eu vou te passar uns bizus sobre essa prova. Pode deixar. Fui lá e, nossa, ela me ajudou maravilhosamente bem, porque eu lembro como se fosse hoje. Dei uma passada lá na casa dela, ela me entregou, me emprestou a apostila e ela saiu riscando os pontos principais da prova, que certamente eram os assuntos que iriam cair na prova. Ela lembrava. E ela saiu marcando e eram os pontos principais que eu tinha que estudar. Eu só estudei aquilo.
Até porque eu tinha passado por uma experiência anterior, que até então seria esse o meu primeiro estágio, de um determinado hospital militar, que não estarei aqui citando nomes, que tinha também um determinado processo seletivo, mas que, claramente, aquele processo seletivo era só de fachada. Tanto que eu fui até então confiante que eu passaria naquele processo seletivo, porque uma ex-colega de turma, daquelas mais erradas, aquelas zero à esquerda, você vê que só tira nota baixa e só passa arrastada, ela tinha passado em primeiro lugar naquele processo seletivo. Eu pensei, se ela passou em primeiro lugar, eu passo o quê? Primeiro do primeiro. A menina era muito zoada nos estudos, não é por nada não, mas era muito zoada. Resultado, não passei, mas depois de alguns meses eu fui descobrir, a menina mais zoada da turma, ela tinha passado em primeiro, porque ela tinha passado como sobrinha de um tio meu, oficial do exército, e eu, a sobrinha verdadeira, não estava sendo classificada como a sobrinha do oficial do exército, porque eu não passei pra ele o dia da prova seletiva. Então, por conta dessa experiência, eu pensei assim, o estágio não é remunerado. Vai que essa seleção também é só de fachada, eu vou estudar só o que foi marcado. E passei, fui a 5ª colocada. Eles colocaram dentro os 10 primeiros na nota da prova e mais 10 que eram fechada. Então, pelo menos, teve esse lado justo, tá? Eu fui uma das que entrei porque fui bem na prova. Essa experiência valeu muito. E foi no meio dessa experiência, tendo esse novo estágio, foi que saiu o novo edital para o novo concurso do EAGS. Eu estava mega empolgada, até porque na minha primeira tentativa eu só não fui convocada, mas eu tinha sido aprovada. E de certa forma, para uma primeira tentativa, sem referência nenhuma, eu tinha ido muito bem. Então eu estava muito empolgada nesse segundo concurso. E eu cometi uns erros que eu hoje falaria para ninguém fazer o mesmo, tá? Como, em primeiro lugar, teve muitos que me orientaram. Não fica falando, não fala o que você tá fazendo. Tem pessoas que não torcem por você, muito pelo contrário, vão colocar energias negativas. E naquela época eu não queria acreditar em nada disso. Ia sair falando pra Deus e o mundo. Que eu ia fazer, que eu ia passar, que era isso que eu queria e tal, e sei lá. E pra além, hoje eu vejo que pra além de pessoas não torcerem por você, desejarem que você se arrebentem, mesmo que elas não ganhem nada, também tem um outro detalhe. Pessoas buscarem, através de você, informações que elas acabam se beneficiando, e elas tendo informações que podem te auxiliar e que não vão prejudicá-las em nada, elas não te passam. Isso aconteceu e vocês vão entender isso mais pra frente. Continua aqui comigo. Babada forte. Eu lembro dessa segunda vez que eu fui lá no Comar pegar o tal envelope com o caderno de inscrição, com o caderno, com o manual do candidato. E eu fui em turma, eu fui com o pessoal que também foi pra lá pra pegar, e toda empolgada. E isso foi muito bacana. Mas eu também tive as minhas falhas, né? Porque eu decidi que eu não iria entrar em cursinho preparatório nenhum. Naquela época, hoje eu percebo que pra aquela época foi uma falha. Por quê? Porque eu só tinha referência de um curso preparatório em Madureira que eu achei fraquíssimo. Então, na minha lógica, pra voltar pra aquele curso preparatório, por mais que eu tivesse quem pagasse pra mim, pra voltar pra aquele curso preparatório eu estudava em casa. Então eu comprei todos os livros que eu podia comprar, que eram indicados na bibliografia do edital, porque eu percebi que muitas questões na prova caíam exatamente dos livros. Eu fiquei só nessa fase, assim, estudar pelos livros, estudar com os materiais que eu já tinha e concluir o estágio. Daí o que eu tiro de aprendizado também, onde foi a minha falha? Foi que eu não tive um ritmo de concurseira. Eu quis ter, eu me enganei que eu estava tendo, mas eu não tive o mesmo ritmo. Ou seja, eu não tinha estímulos. Eu tinha vontade, eu tinha um sonho, mas eu fiquei na ilusão. Eu estudava, mas eu não estudava com o ritmo de uma pessoa que estuda para um concurso público, muito menos um concurso com gabarito, que é a exigência de um concurso federal. Chegou o fatídico dia do concurso que eu dizia para Deus e o mundo, agora eu passo. Esse concurso também foi no Maracanã. Foi numa parte mais alta do Maracanã, lembro como se fosse hoje. Eu lembro que tava um dia claro, um dia bonito, com sol, mas não era aquele sol muito quente, mas ficava bem iluminado e fiquei numa parte bem alta. Lembro que dessa vez, lá no Maracanã, já tinha uns banquinhos. Fui com a minha pranchetinha e aí o meu terror começou. Por quê? Um detalhe muito interessante foi que eu comecei a ver um pessoal chegando com uma camisa de um curso preparatório, que eu não conhecia. E que claramente mostrava que era um curso específico para a área de laboratório, análise clínica, patologia clínica. E só foi chegando muitas pessoas
do meu lado, da minha frente, sentando, se acomodando para fazer a prova, com a camisa daquele curso. Eu via o nome do curso preparatório, com o telefone. Praticamente todos os alunos decidiram vestir a camisa do curso preparatório, né? E eu que não conhecia, eu comecei a ficar muito assustada. Até que eu vi uma das meninas que faziam estágio comigo, que me ouvia, falando que eu queria passar, que era meu sonho, que eu estava estudando desde o ano passado pro concurso, que eu já sabia isso, que eu já sabia aquilo, que eu tinha tirado a média tal, e que agora eu estava estudando pra passar, agora dessa vez e tal, e papapá. E ela sempre calada. Ela tava passando, naquele momento, um pouco mais à minha frente, junto com outras garotas que eu não conhecia, ela com a camisa do curso também preparatória. Ou seja, em algum momento daquele estágio, ela me viu comentando que eu estava estudando em casa, porque eu não conhecia, não sabia de nenhum curso preparatório da área específica, mas ela não trocou ideia comigo. Mas ela me perguntava bastante coisas sobre o concurso. Gente, a sensação que eu tive foi de uma facada. Claro que essa garota, ela não era amiga, era só uma colega de estágio. Mas eu, na minha doce inocência, eu trocava muitas informações, pensando assim, se a pessoa também tiver informações referentes a isso, ela também vai me passar, e a gente vai trocar uma ideia, porque, querendo ou não, eram 15 vagas naquele concurso também. Então, assim, para duas pessoas, não era impedimento. Ou seja, duas pessoas trocando informações, isso não iria impedir nada. Se eu tivesse bem preparada, e ela também, sobrariam vagas, né? Mas não foi o caso. Eu lembro que, nossa, eu me senti traída. Mas é aquele tipo de aprendizado que a gente leva pra vida. E, pra além disso, eu via muita gente com aquela camisa. Isso foi me deixando muito nervosa. E eu lembro que eu só pensava nisso. Eu via muitas garotas e rapazes com a camisa de um curso que eu não conhecia, que eu não tinha ideia se era um curso bom ou não, mas que provavelmente já estavam mais à minha frente, porque eu só estava estudando em casa. Eu pilhei ali, eu fiquei pilhada. E aí, como se não bastasse, quando eu recebi a prova, quando eu abri o caderno de questões e dei uma passada rápida para ver as questões, eu olhei assim, específico, ok. Muito da específica ali, que estava ali, eu já conseguia responder. Mas quando eu vi português estava imenso. As questões de português estavam bem mais complexas. Só de passar o olho, eu já vi. Eu pensei, eu vou começar por português, porque aqui tá bem complexo, tá diferente do anterior. E eu fui, e eu não conseguia. Eu não conseguia avançar. A minha cabeça travou de uma forma que era: português tá complexo, tô precisando resolver, tô perdendo tempo aqui, tá passando tempo. Esse ano em específico, ficou um cronômetro bem no campo lá do Maracanã, que a gente conseguia ver exatamente o tempo passando. Mas isso gerou um efeito rebote em mim, porque gerou muita ansiedade. Eu, num dado momento, percebi que eu tinha perdido muito tempo só tentando resolver as questões de português que estavam bem mais complexas. E ainda faltava todo o caderno da matéria específica, sendo que a específica nesse concurso era peso 2. E eu pensei, não. Eu lembro que eu tentei me acalmar, aí quando eu olhava pro horizonte tentando me acalmar, eu só via branquinho, azulzinho, neguinho, amarelinho, redondinho, com a camisa do curso, de um curso que eu não sabia, mas o pessoal ali, fazendo a prova. Esse misto de perdi tempo em português, tem uma porção de gente aparentemente extremamente mais preparados do que eu, são 15 vagas, não vai dar pra mim. Esse misto, na minha cabeça, nos meus pensamentos naquele momento, travei num nível que eu só via o relógio passando. Passando, eu ficando agoniada, me dando nervoso, eu vendo claramente, o pessoal que vai ser aprovado vai ser o pessoal só desse curso. Não deu pra mim. Naquele momento eu tinha entendido. Ali não deu mais pra mim. Eu não consegui fazer metade daquela prova. Esse foi o pior momento da minha vida em termos de experiência de concurso público. Por quê? Eu nem consegui terminar aquela prova. E esse foi um dos poucos concursos que eu já fiz na minha vida em que eu já saí da prova sabendo, não deu pra mim. Assim, arrasada foi pouco. Arrasada é apelido. Como eu estava me sentindo. Eu estava assim... Eu não era ninguém ali. Eu estava me sentindo detonada. Por vários motivos. Do lance da menina que fazia estágio comigo, que não passou essa informação, mas ela também não tinha obrigação. Né? A idiota fui eu. A idiota foi eu. Eu aprendi desde aí que nem todo mundo está aberto a ser recíproco na mesma medida. E tudo bem.
Se eu quero ser amiga de todo mundo, o problema é meu. Então esse foi um grande aprendizado pra mim, né? O que me deixou mais arrasada é mais um ano perdido. Mais um ano perdido. Aquele ali era o fato. E aí eu cheguei, esse foi o ano que eu já cheguei lá pra minha família e falei, ó, esse ano pra mim não deu, tá? Já sei. Fui péssima. Português veio quebrando, veio arrebentando. Eu só me senti um pouco mais justificada, porque no final das contas eu vi que veio rasgando pra todo mundo, português naquele ano. O pessoal entrava pra o EAGS 2003, português veio quebrando pra todo mundo. Mas, ainda assim, diferente da minha primeira tentativa, nessa eu não tinha esperança. Nessa, claramente, pra mim, era já tentar pra próxima. Aí eu lembro que mesmo muito chateada com a atitude dessa colega de estágio, eu tive que engolir, segurar todo o meu orgulho e, em nome da minha aprovação futura, chegar pra ela humildemente e perguntar que curso era aquele. Aí ela me passou. Ela se fez... Ah, não te falei, né? Pois é, eu estava no curso preparatório e tal. Ah, mas eu também não fui bem nessa prova não. É, tá, você pode me passar os dados desse curso? Tá bom, valeu. Tchau. E bola pra frente. Naquele ano, eu já sabia, foi um ano perdido. Ao menos, né, hoje eu vejo que a gente sempre tem que honrar os aprendizados, que nada é completamente perdido. Foi o ano em que eu estudei muitos livros da bibliografia, e isso foi um tremendo know-how pra mim pro ano seguinte. Mas, como eu já tinha previsto, quando saiu o resultado da prova, eu simplesmente estava reprovada. Eu estava abaixo da média mínima. Só isso. Eu lembro que era 3 e pouco que eu tinha tirado de média. Um absurdo. Foi o concurso que eu simplesmente travei. Boa parte do tempo eu estava parada, olhando o pessoal com a camisa de um curso que eu não conhecia, com medo, meu Deus, perdi a vaga, e vendo o horário lá, no campo lá do Maracanã, só passando. Passando eu travada. Resumo, foi isso que aconteceu. A conclusão desse vídeo, as 15 vagas, boa parte das vagas, foi do cursinho preparatório, desse curso preparatório. Mas isso já é papo para o próximo vídeo. Então, se você se interessou em acompanhar a jornada da Sargento Isabela e saber mais dos babados da interna, fica comigo. Ah, lembrando, se você não é inscrito do canal, caiu de paraquedas aqui, já se inscreva para mais vídeos como esse, tá? Deixe seu like se você gostou deste vídeo. É muito importante para quem está aqui fazendo esse tipo de conteúdo. Deixe suas sugestões ou perguntas nos comentários, eu terei o prazer de respondê-los. Compartilhe esse vídeo para quem você sabe que vai se interessar por essas informações. E não deixe de estar aqui para os próximos vídeos deste canal, tá? Porque agora eu pretendo não falhar na programação e a gente seguir direto, pelo menos 3 vídeos por semana, tá? Esse aqui agora tá saindo agora dia 8 de abril, terça-feira. O próximo vai ser na quinta e o outro será no sábado, ok? Aquilo que ninguém te conta do ambiente militar. Beijo enorme, tchau, tchau!